Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal, então vem com a gente! Eu postei algumas semanas atrás um vídeo aqui no canal respondendo perguntinhas de vocês, né? E dentre as perguntas tinha uma que foi sobre a faculdade. Pra minha surpresa, muitos de vocês me pediram muito pra vir aqui falar sobre o meu problema com a ansiedade. Então eu decidi vir aqui falar, né? Porque vocês me perguntaram muito. Então, a princípio de tudo, pra que a gente possa entender. No meu caso, eu desde pequena sempre fui uma pessoa muito agitada. Então eu gostei muito de fazer sempre muita coisa. Eu sempre quis tudo do meu jeito, tudo milimetricamente planejado, data, período, tudo. Com 8 anos de idade eu já tinha planejado a minha vida inteira, eu já tinha feito ali o planejamento, quando eu ia casar, com quantos anos eu ia casar, como era a pessoa, com quantos anos eu ia ter filho, quantos anos eu já ia ter neto. Eu já tinha feito todo esse planejamento da minha vida, né? Por quê? Porque desde pequena eu já dava esses sinais assim de problemas com ansiedade. E se alguma coisinha saía do local, se eu atrasava 5 minutos, ou alguém ou alguma coisa atrasava, eu já começava a chorar, desesperada, porque ia ter alguma coisa, eu não ia conseguir, saiu do meu planejamento, não ia dar mais certo, sempre foi assim. E isso afetou até mesmo nos meus próprios relacionamentos, porque toda vida que eu me relacionava, eu conhecia a pessoa com uma semana, eu já idealizava tudo, já era tudo perfeitamente, milimetricamente planejado. E, enfim, eu sempre tive isso. Só que, quando eu completei mais ou menos 16, 17 anos, o meu problema de ansiedade ficou muito maior. Eu comecei a trabalhar desde cedo, 12 anos eu já queria trabalhar, já queria ser independente, já queria fazer um monte de coisa, né? Mas foi com 16 anos mesmo que eu comecei a trabalhar de forma oficial. Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, né, em uma empresa aqui da minha cidade. Então, nesse período foi quando eu me senti mais atolada. Por quê? Porque eu estudava pela manhã e à tarde eu trabalhava. Só que entre esses dois afazeres, eu tinha a comunidade, eu tinha dentro do próprio colégio, que eu sempre fui uma aluna assim que gostei de estar à frente de muitas coisas. Então eu participava de coral, eu fazia parte de um monte de coisa dentro da escola, então eu tinha que estar sempre ali fazendo várias coisas. Então eu comecei a sentir muitas crises. Então cheguei a passar um mês inteiro tendo dor de cabeça sem parar todos os dias, tomava remédio e não passava. Até que eu cheguei no momento que eu estava exausta, eu não aguentava mais. Tinha dias na semana que eu saía de casa para a escola, chegava, almoçava, ia para o trabalho, do trabalho eu ia para a reunião do grupo, da comunidade, né? E depois eu já ia direto para o coral do colégio e chegava em casa 9, 10 horas da noite. Então, minha rotina era muito corrida. Então eu comecei, né, a viver essa dependência de medicamentos e chorava e ficava ali agitada demais. E daí eu procurei um médico. Eu tive uma tia que sofreu 3 aneurismas, né? Então ela teve que passar por cirurgia e eu fiquei com muito medo. E daí minha mãe me levou no neuro. Quando eu fui no neuro, né, a gente fez todos os exames, eu não tinha nenhum problema, nada, o meu cérebro perfeito e tudo mais. E foi onde eu comecei a tomar o meu primeiro medicamento para ansiedade. Nesse período, né, o tratamento eram 4 caixas. Eu só tomei a primeira caixa, porque aconteceu da gente perder a receita aqui em casa, não achou mais, e daí eu não dei continuidade ao tratamento. Mas eu comecei a diminuir mais as minhas tarefas, né? Eu fui tentando diminuir mais as minhas tarefas para ver se amenizava as minhas crises, né? As crises de dor de cabeça e todas essas coisas. Daí eu tive, né, esse curto período, até mais ou menos os 19 anos, que eu tive menos crises, menos dores. Só que após esse período, eu comecei a ter, de novo, mais crises. Porque ano passado eu entrei na faculdade, só que o dia que eu comecei na faculdade foi o mesmo dia que eu voltei a trabalhar. Então, foi 2 rotinas que eu não tinha, que foi lançada assim na minha vida e que eu não tinha nenhuma, como é que eu posso dizer, experiência com isso. Então, começou no mesmo dia a faculdade e o trabalho. Então, eu comecei a ficar desesperada, né? Porque eram coisas novas, realidades novas ao mesmo tempo. Então, no primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre, quando começou as provas, eu já comecei a ter mais crise de ansiedade. Então, eu chorava, eu não queria mais, eu queria largar o emprego, eu queria largar a faculdade, porque eu não aguentava aquele pique mesmo, né, de sair de casa 7 horas da manhã para ir para o trabalho, sair do trabalho, passar em casa, só pegar as coisas, ir para a faculdade e voltar 10 horas para ainda ter que jantar, estudar e tudo mais. Eu não estava aguentando de fato a rotina, estava sendo muito desgastante para mim. Então
Eu ainda tentei conversar com algumas pessoas pra tentar me abrir, mas eu acabei assim me bloqueando. Eu tenho 3 pessoas que são as pessoas com as quais realmente eu consigo me abrir de forma mais profunda, né? Que é o Danúzio, né? Meu namorado, que vocês já conhecem, o meu diretor espiritual e a Raizinha. Beijo, amiga, se você estiver me assistindo. Que são as pessoas com as quais eu me abro. Então, até com essas pessoas eu não estava conseguindo me abrir, eu me bloqueei. Então, eu comecei a sofrer muito, muito, muito. E foi justamente nesse período também que aqui vocês ficaram sem vídeos, porque eu não estava conseguindo nem gravar. Então, eu comecei a sentir muitas dores, eu passava mal, eu comecei a não gostar muito da rotina. E como eu falei no outro vídeo, comecei a ver também as pessoas maltratando outras dentro da própria sala de aula, né? Então eu comecei a interiorizar essas coisas, né? Eu comecei a tomar dor dessas pessoas pra mim e eu comecei a passar muito mal e eu vi aquela realidade, eu rezava para aquelas pessoas, mas eu me sentia muito mal porque eu não conseguia entender como existiam pessoas que maltratava outras por coisas que não tinha nenhum sentido, sabe? Eu comecei a sofrer com isso. E aí minhas crises aumentaram. Eu comecei a querer planejar tudo da forma mais perfeita possível. E isso começou a me torturar de novo. Eu comecei a ter aquelas mesmas crises. Não conseguia partilhar com ninguém sobre a minha vida. Então eu fui acumulando os sentimentos que eu estava tendo. E isso acabou, sim, de certa forma, um pouco afetando a minha vida de oração. Fui para outro médico, comecei a tomar a medicação de novo. E a medicação que eu estava tomando, ela me fazia apagar. Então eu chegava da faculdade, tomava remédio e apagava. Então, quando eu acordava, já era em cima da hora de ir pro trabalho, eu não conseguia rezar e aquilo estava pesando. Aquilo estava pesando muito na minha rotina e eu passei muito, muito mal. Eu tive muitas crises de pânico. De estar ali no meu trabalho e de parar e eu não vou dar conta, eu não vou conseguir do nada e começar a falta de ar, que é tipo do pânico, né? A falta de ar, você sentir o coração acelerado, você sentir aquela vontade de desmaiar, você pensar que você vai morrer, aquele desespero. É tanto que eu ainda fui pro segundo semestre da faculdade, só que eu não estava conseguindo. Eu voltava da faculdade e eu chorava. Quando era no domingo à noite eu começava a chorar, porque eu já pensava, amanhã volta tudo de novo, amanhã eu não vou dar conta. E eu sofri muito, muito em relação a isso. O que me ajudou a vencer a maioria dessas crises de pânico foi justamente os amigos que eu tenho. E foram eles, junto com a minha família, que me ajudaram, né, e a oração, claro, a vencer esse período que foi muito, muito difícil. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia rezar. O único sentimento que eu tinha era, eu vou morrer, eu não aguento. Era isso, né? E a direção espiritual também me ajudou muito nisso, porque o meu diretor começou a me ajudar. Isso me ajudou. O que me salvou dessa maioria dessas crises foi justamente esses aspectos, né? Por isso que é importante você ter amigos que te levam para Deus. Não amigos que você, é meu amigo, não sei o quê, mas nós não temos as mesmas convicções, mas não tem problema. Não. Amigos de verdade são aqueles que te impulsionam a ser melhor. São aqueles amigos que te levam para Deus, aqueles amigos que têm a mesma convicção com você. E eu entendi o que é ser amigo de fato. Né? Então, minha salvação eram as nossas reuniões de sábado. A gente todo sábado se reunia, né? Ainda se reúne quando a gente consegue, para conversar, para rezar, para falar sobre vários aspectos da igreja, para ajudar um ao outro. Então, o que me salvava eram as minhas reuniões de sábado com os meus amigos mesmo, assim. Porque era a minha forma de sentir Deus. E depois, quando eu comecei a trabalhar isso, foi quando eu consegui me abrir com o meu diretor espiritual, foi onde também Deus foi agindo muito dentro da minha vida, né? Porque eu tive a graça de confiar mais uma vez nele como persona Cristo, como sacerdote, pessoa de Cristo, que Deus me confia, né? Para trilhar esse caminho de santidade. Então, eu fui vendo em Deus, eu fui vendo na oração, eu fui vendo no estudo e na leitura. Tudo isso me ajudou a vencer esses períodos assim mais difíceis, né? Hoje, a minha ansiedade está mais controlada. Por quê? Hoje eu consigo mais raciocinar. Por quê? Porque até mesmo dentro desse curto tempo que eu passei na faculdade, a gente fez um trabalho sobre suicídio. E esse trabalho sobre suicídio me ajudou muito a compreender o meu transtorno de ansiedade e a também aprender técnicas de me livrar das crises de pânico. Então, isso me ajudou muito. E isso tem me ajudado, né? Às vezes, assim, quando vem esse medo, eu começo a chamar a Virgem Maria, eu começo a rezar, eu começo a pedir a Deus a graça de ser racional, de dominar o meu corpo. As técnicas de respiração me ajudaram bastante, né? E hoje eu estou buscando justamente esse auxílio maior. E hoje eu vejo que é a graça de Deus que me sustenta, né? E que se nós nos distanciamos da graça de Deus, nós caímos facilmente naquilo que o mundo nos apresenta. E hoje eu louvo a Deus e agradeço a Deus por ter me dado, né, o transtorno de ansiedade.
Por quê? Porque através desse sofrimento, através disso, Deus tem me ajudado a evangelizar e a ter mais sensibilidade para com a dor do outro. Hoje eu estou afastada da faculdade porque eu compreendi que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E que eu precisava me retirar para me reestruturar. E o meu desejo é sim de voltar para a faculdade, porque eu vejo que até mesmo a própria psicologia não será uma forma de ganhar dinheiro apenas, mas a psicologia, ela faz parte da minha vocação, do meu chamado enquanto filha de Deus. Então, hoje eu louvo a Deus por esse sofrimento sim, porque Ele me leva a amá-lo com mais intensidade. E eu queria mesmo trazer para você essa reflexão. Quantas vezes nós pegamos o nosso sofrimento, algo que a gente sente, alguma dor, algum problema que a gente passa, e a gente quer rejeitar aquele sofrimento, a gente começa a perguntar a Deus por que Ele mandou aquilo pra gente, por que Ele está nos fazendo sofrer, em vez de ressignificar o nosso sofrimento, sabe? Porque pelo sofrimento, Deus também nos chama a amar. E talvez o teu sofrimento, aquele espinho na carne que o Senhor te deu, é justamente a forma como Ele te chama a também levar outras pessoas que passam pela mesma coisa que você a amá-lo com mais intensidade. Nós precisamos entender o valor do sofrimento, sabe? O meu sofrimento é a minha maior forma de amar a Deus. Então, com Deus, eu aprendi a ressignificar o meu sofrimento e a ver a graça que Ele me chama a viver através disso, de sofrer pelos pecadores, de oferecer isso como reparação do sofrimento de toda a humanidade. Então eu trago para você esse meu relato para que você também pare e pense. Será que eu estou dando o real sentido aos meus sofrimentos? Será que eu estou aprendendo ou estou olhando para os meus sofrimentos como uma forma de amar a Deus com mais intensidade? Jesus escolheu abraçar o cálice da morte, da dor, do sacrifício, porque Ele entendeu que pelo aquele sofrimento toda a humanidade poderia ser salva. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, nos ajude compartilhando o nosso canal para que a gente possa alcançar cada vez mais almas para Deus. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Paz e misericórdia.